Prezados amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, nesta quarta-feira, a gente se perde um pouco, 10 de agosto de 2022, na nossa série Relembrando Chico Xavier, quando fazemos semanalmente um estudo dos contos, das histórias, dos encontros que estão ali contidos no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do nosso querido Ramiro Gama. Hoje nós já vamos adentrar ao capítulo 72, que tem como título Um Morto Ilustre descreve o próprio enterro. Lembrando que o nosso programa de hoje, a nossa série de hoje, das quartas-feiras, é transmitida em parceria com a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, na Bahia. Então, nós vamos à vinheta da TV Espírita Nosso Lar e voltamos para a nossa prece e a apresentação do nosso convidado de hoje. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Amado Jesus, mais uma vez queremos te agradecer por esta alegre oportunidade que nos oferece. Agradecer com muito carinho ao nosso querido Cairbar de Souza Schutel e ao nosso querido André Luiz, mentores e patronos espirituais do programa Espiritismo e Vida e da web rádio Espiritismo e Vida. Agradecer de coração ao nosso companheiro, convidado da noite, que com muito carinho aceitou o nosso convite e hoje vai nos trazer aí o seu estudo com relação ao tema proposto. Agradecer a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, agradecer a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio, da web rádio Espiritismo e Vida. E agradecer, é claro, a esses amigos espirituais que sempre nos apoiam e nos ajudam, trazendo-nos sempre a força, o dinamismo, para que nos mantenhamos firmes no propósito de divulgar o ensinamento de Jesus e também os postulados da doutrina espírita. Querido Mestre, ampara-nos na noite de hoje e que a tua paz esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Então, é com muita alegria que hoje nós estamos recebendo o nosso companheiro Carlos Gomes, que é aqui do sul de Minas, da cidade de Itajubá. É trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, da cidade de Itajubá, e é vice-presidente do 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais, que está diretamente ligado à União Espírita Mineira, lá de Belo Horizonte. Caro Carlos, mais uma vez, seja bem-vindo, boa noite e receba o nosso fraternal abraço e a nossa profunda gratidão por estar aqui conosco. Bem, boa noite a todos que nos assistem, é uma alegria estar aqui com os irmãos paulistas, né, nessa integração de estados e falando sobre a doutrina, falando sobre Chico Xavier, é uma alegria estar aqui pela primeira vez. Que o Senhor nos abençoe, nos intua, para que possamos homenagear esse Chico Xavier e que devemos mesmo contar e recontar a sua história. Parabéns pelo programa. Então, agora eu vou lá para os bastidores, a palavra é toda sua, bom trabalho. Muito bem. Bom, é uma satisfação estar aqui falando essa noite sobre Chico Xavier, sobre o livro que escreveram sobre ele, e falar sobre Chico Xavier
é aprender a ser espírita. Chico Xavier, com esses seus mais de 400 livros que ele nos deixou, com certeza, o livro maior que ele escreveu foi a sua própria vida. Chico Xavier é um livro a ser lido. E quando falamos sobre ele, estamos lendo a sua vida, estamos aprendendo e precisamos mesmo contar e recontar a sua história, porque vai chegar um dia, porque nós, de certa forma, ainda somos contemporâneos dele, mas daqui a uns 50, 100 anos, vai se duvidar se esse homem existiu mesmo, né, pelo tipo de comportamento, né, que ele teve em vida nos seus 92 anos, como hoje se duvida se Mahatma Gandhi existiu e o próprio Jesus, porque nós não estamos acostumados com o bem o tempo inteiro, com o bom, atravessando a rua, convivendo com a gente, ainda não nos acostumamos com isso, o que é lamentável. A casa em que eu faço parte, aqui em Itajubá, nós também começamos uma homenagem a ele num programa que chamamos Prosa com Chico. Sábado, né, à tarde, convidamos, né, cada sábado, uma pessoa a contar uma história, né, 10 minutinhos sobre a vida dele, e nós chamamos esse programa de Prosa com Chico, que é um termo bem mineiro, né, que nós temos aqui. Então, hoje nós vamos realizar uma reflexão sobre esse capítulo, né, que o Davi já falou aí conosco, chamado Um Morto Ilustre Descreve o Próprio Enterro. Então, diz o texto de Ramiro Gama. Noite de 17 de junho de 1945. Chico Xavier, a serviço da repartição da qual é empregado, achava-se na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, numa exposição agropecuária. Fim do labor do dia, foi visitar o Centro Espírita Amor ao Próximo daquela cidade. Como se sabe, né, naquela cidade mineira, desencarnou o poeta Augusto dos Anjos, cujos despojos, até hoje, ainda lá se encontram. Alguém na reunião, que se compunha de mais de 100 pessoas, comentou: ora essa, se os espíritos se comunicam conosco, seria interessante que o Augusto dos Anjos nos viesse contar em versos como foi o seu enterro. E o poeta veio mesmo. Em concentração junto à mesa que dirigiu os trabalhos da noite, Chico psicografou a interessante mensagem que transcrevemos. O nome da mensagem é Recordações em Leopoldina. Diz o texto: à sombra amiga destes montes calmos, meu pobre coração de anacoreta, amortalhado em fina roupa preta, desceu à escuridão dos 7 palmos. Viera o fim dos sonhos intranquilos, entre grandes e estranhos pesadelos, satisfazendo aos trágicos apelos da guerra inexorável dos bacilos. A morte terminara o horrendo cerco, sufocando as moléculas madrastas. Eram milhões de células nefastas voltando à paz do túmulo de esterco. Indiferente aos últimos perigos, meu corpo recebeu o último beijo e comecei o lúgubre cortejo sustentado nos braços dos amigos. Em triste solilóquio no trajeto, espantado fitando as mãos de cera, rememorava o tempo que perdera desde as primárias convulsões do feto. Por que morrer amando e haver descrido do eterno sol do qual vivera em fuga? Como é sombrio o pranto que se enxuga pelo infinito horror de haver nascido. Depois, vi-me no campo onde a dor medra, ao contacto do chão frio e profundo. Chegara para mim o fim do mundo entre as cruzes e os dísticos de pedra. Terrível comoção pintou minha cara, na escabrosa cidade dos pés juntos. Tornara-se defunta entre os defuntos toda a ciência de que me orgulhara. Trêmulo e só, no leito subterrâneo, sentia frente à lógica dos fatos
o pavor dos morcegos e dos ratos dominar os abismos de meu crânio. Meus ideais mais puros, meus lamentos e a minha vocação para a desgraça reduziam-se à mísera carcaça para o açougue dos vermes famulentos. Em seguida, o abandono, enfim, do plasma, como os micróbios gritando independência, e tomei nova forma de existência sob a fisiologia do fantasma. Fugindo então ao gelo, à sombra e à ruína, do caos sinistro em que vivi submerso, revelou-se-me a glória do universo, santificado pela luz divina. Oh, que ninguém perturbe os meus destroços, nem arranque meu corpo à última furna. É Leopoldina, a generosa urna, que acolhedora me resguarda os ossos. Beije minha alma alegre ao pó da rua, deste painel bucólico e risonho, onde aprendi no derradeiro sonho que o mistério da vida continua. Bendita seja a terra, augusta e forte, onde, através das vascas da agonia, encontrei a mim mesmo em novo dia, pelas revelações da luz da morte. Assinou Augusto dos Anjos. E Ramiro Gama continua o texto dizendo que o experimentador, que duvidava da comunicação dos espíritos, ao escutar a mensagem, franziu a testa e com toda a assembleia ficou meditando. Então, amigos e amigas, quero começar essa reflexão pelo final, né? Quando o Ramiro Gama diz que né, esse alguém, né, porque ele não fala o nome, ele ficou meditando e dá ali 3 pontinhos, reticências. E aí eu pergunto, né, me pergunto, será que ele acreditou que existe mesmo essa comunicação? Porque só falou que ele ficou meditando no quê? Não é? Porque eu também, em relação ao Chico, eu fico pensando, milhares de pessoas foram até ele, né, em Pedro Leopoldo, em Uberaba, receberam uma carta de um ente querido, desencarnado, uma palavra amiga, um ombro, um abraço, um sorriso, um ambiente bom que lá existia, né? Muitas pessoas receberam uma carta, outras só assistiram e ouviram o que estava sendo, né, dito naquelas cartas. Dessas milhares de pessoas que lá estiveram, quantas que realmente acreditaram depois que saíram de lá? Porque enquanto estamos ali, né, emocionados, naqueles eflúvios da espiritualidade, é uma coisa, né? Quando saímos do centro, depois, né, de alguém que foi curado, de alguém que foi acalentado, será que continuou acreditando? Não é? Dessas, quantas realmente tiveram as suas vidas modificadas? E ainda, quantas dessas se tornaram espíritas a partir do que receberam lá? Não? Então, são questões que às vezes eu fico pensando, né? Quantas se preocuparam com a sua reforma íntima, né? E começaram a se preocupar com as questões espirituais. Porque não basta ir lá e receber alguma coisa, né? Chico se preocupava com a mudança das pessoas. Quando alguém ia dar alguma coisa a ele, dizia, dê para o outro, ou ele mesmo passava para o outro. Faça o bem para alguém, né? Como na corrente do bem. Sempre passar para frente o bem, para que o bem se instale na terra, na face da terra. É o que todos nós esperamos, mas o quanto nós estamos contribuindo para isso. E nós que estamos aqui nessa noite, lendo um livro sobre lindos casos de Chico Xavier, pensando em Chico Xavier, e que somos espíritas, muitos de nós, quanto de Chico Xavier já existe no meu comportamento, né? Porque admirar Chico Xavier, né? Falar sobre ele, temos que tomar cuidado para não virar uma idolatria, né? Não vamos fazer dele um santo, né? Acender uma vela para ele, ficar fazendo pedidos. Não é esse o objetivo, não deveria, do espírita. Mas
como Jesus, né? Se somos cristãos, né, devemos seguir Jesus. Seguir Jesus é imitar os seus passos, imitar seu comportamento naquilo que já podemos. Mas falando assim, mas Jesus é perfeito, né? Jesus é top, eu não consigo chegar lá. Chico Xavier, imperfeito como eu, pisou aqui no mesmo solo que eu, e aqui no meu caso até no mesmo estado, né? Que estou em Minas Gerais. O quanto eu tenho que aprender com ele, né? Lendo sobre a sua história. Isso é a melhor homenagem, creio eu, que ele gostaria de receber, né? Porque como é que nós vamos ser espíritas? Tendo um comportamento cristão, né? Receber esse título de cristão na nossa prática. Porque não adianta só, né, me dizer cristão. 92% dos brasileiros no último censo se disseram cristãos. E quando eu vejo os noticiários ou o comportamento, né, em geral, eu não vejo atitudes cristãs. Estamos dentro de um centro espírita, todo mundo é irmão, tudo é irmã. Quando sai, não é nem primo. Como é que estamos tratando os nossos irmãos nessa atitude cristã e, no nosso caso, espíritas cristãos que nos dizemos ser? Então, esses 3 pontinhos, essa reticência, me fez pensar que o incrédulo, ele não vai acreditar só porque viu ali alguém escrever uma mensagem. Por quê? Há alguns casos, né, em que mesmo o espírito materializado, se a pessoa não quiser acreditar, não acredita, como isso aí tem na história. Vamos lembrar lá do início das irmãs Fox, né, nos Estados Unidos, né, em Hydesville, no condado de Nova York, o que aquelas 3 meninas, depois se tornaram senhoras, sofreram a vida inteira, tendo que provar para pessoas que não queriam acreditar. Toda a humilhação que elas passaram, 3 mulheres ali, né, no século XIX, tendo que tirar a roupa para mostrar que não tinha nada escondido, amarradas, né, humilhadas, agredidas, chegando até um ponto de um dia, né, alguns até dizem que elas negaram no fim da vida, claro, não aguentaram tanta pressão, tanta tortura. E aí vai para a manchete, elas assumiram que era tudo fraude. Era o que eles estavam esperando, né? Porque na hora da tortura, uma hora a sua resistência acaba. Né? Então, eu tenho essa preocupação, até que ponto nós temos que provar alguma coisa. Né? E lembrando também na história, né, as chamadas bruxas, que eram as mulheres médiuns que eram queimadas, né, que eram mal vistas, porque eram médiuns. Né? E as pessoas não queriam acreditar, queriam queimar, queriam acabar, porque nós não estamos preparados para conhecer e aceitar a espiritualidade. Será? E tantas outras, né? Florence Cook, Eusapio Paladino, né? Que devemos também falar sobre elas, estudar. Então, eu fico pensando, né? Vamos nos colocar no lugar desse experimentador, né? Que não tem nome. E fazer questionamentos aqui. Por que os mortos querem se comunicar? Né? Alguns até dizem, né? Deixa eles lá dormindo. Né? E aí nós vamos ver, vamos nos lembrar do livro e também do filme Nosso Lar, né? O livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito que se denominou André Luiz, que o quanto que ele estava querendo se comunicar com a Terra, né? Ele queria a todo instante ver a família, falar com a família, porque os espíritos também sentem saudades de nós. Em alguns livros nós encontramos também que eles sentem saudades até desse fluido mais animalizado, né, de estar em contato com pessoas mais animalizadas, por isso eles muitas vezes vão para uma reunião mediúnica. Então tem a saudade que nós sentimos deles é recíproca. E se há essa oportunidade, por que não? Uma outra pergunta também que ele deve ter feito será que essa comunicação é realmente do Augusto dos Anjos? E aí nós vamos estudar Kardec, né? Tanto no Livro dos Espíritos, quanto, né, se estende no Livro dos Médiuns, quando ele nos fala, nos adverte,
que não devemos acreditar em tudo que vem dos espíritos ou dos médios, e sim analisar não a assinatura, o conteúdo. E é interessante que nesse mesmo livro, né, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, na introdução, ele já começa a analisar os poemas de Augusto dos Anjos, quando encarnado, e depois recebido e desencarnado, e vendo ali as similaridades, né, vendo que realmente era Augusto dos Anjos. Né? Uma outra pergunta que ele possa ter passado em sua cabeça. Chico Xavier, né, à época, lá ainda trabalhando, quarta série primária, né, um matuto do interior de Minas Gerais, conseguiria, né, escrever esses textos, né, esses versos tão bonitos aqui que eu acabei de ler, né, complexos, né, rimados, tá? Como, né, ele não se preparou, né, nem sabia que era para escrever, e ele, como Chico Xavier, estaria preparado. Aí, eu abro um parênteses aqui, quando se fala assim, ele só tinha a quarta série primária. Mas o que é que se aprende numa escola, numa graduação? O que se faz numa escola? A leitura de livros, né? E assistir às aulas de algum professor, dos professores da disciplina. Chico Xavier escreveu e leu mais de 400 livros, tanto ou mais do que muitos alunos hoje numa graduação. Teve aulas, né, de história em loco, quando ele ia, né, transportado até lá, como aconteceu no livro Paulo Estevam e tantos outros. Então, a história estava ali. Né? E o que os espíritos iam conversar com ele não eram aulas. Então, nós vamos continuar dizendo que ele só tinha a quarta série primária? Isso é um título nosso. Hoje ainda estava assistindo uma palestra do Severino Celestino, né? O nosso teólogo espírita, né? Paraibano, e ele falou, né, que Jesus, ele falando de Jesus com os apóstolos, Jesus não escolheu os capacitados, mas capacitou os escolhidos, os pescadores, que tanto é que depois se tornaram apóstolos. Né? Chico, né, com quarta série primária, poderíamos dizer que ele não estava capacitado para escrever tantos livros, mas foi se capacitando ao longo da existência, porque foi um escolhido. Agora nós estamos nos deixando capacitar, estamos nos preparando e nos entregando para isso, ou continuamos com as nossas desculpas? Eu não consigo, eu não sei, não é para mim. Desculpa, gente, eu gosto de fazer questionamentos que é para fazer pensar, né? Porque eu não estou aqui como dono da verdade, eu sabendo tudo de espiritismo, né? Vamos lembrar sempre, Herculano Pires, em espiritismo não há doutores, somos todos aprendizes. Nós vamos pensar sobre nós, espíritas. Né? Uma outra pergunta. Por que o espírito do Augusto dos Anjos estava ali na reunião? Né? Porque Chico estava, como diz o texto, ele estava a trabalho, né? Ali naquela cidade, e casualmente à noite foi visitar um centro espírita para conhecer. Não era um evento espírita, né? Ele não foi chamado para lá. Né? Aí, né, nós podemos levantar algumas hipóteses. Será que o Chico, por saber, né, que Augusto dos Anjos estava enterrado ali, já ficou pensando em Augusto dos Anjos e isso o atraiu? É possível isso? Atrair um espírito pelo pensamento? Será que Emmanuel, o coordenador de Chico, o mentor de Chico, né, sempre junto dele, mandou chamar o Augusto dos Anjos para atender o pedido daquela pessoa que estava ali? Será que a pessoa fez esse comentário porque ela foi intuída pelos espíritos para que Augusto dos Anjos se manifestasse? Né? São questões, né? Vamos conversando com o texto, né? Porque todo texto que a gente lê, a gente precisa conversar com ele, fazer perguntas para ele. Né? Principalmente o espiritismo, que não é uma religião dogmática, você não tem que acreditar só porque o palestrante falou, por mais famoso que ele seja, porque está num livro espírita. Vamos pesquisar, já que é ciência, vamos questionar, já que é filosofia,
né? O poeta Augusto dos Anjos, ele viria mesmo para a reunião? Ou ele veio só para provar para aquela pessoa que ele estava vivo? Será que foi Emmanuel que planejou essa comunicação por algum motivo? O Espiritismo é isso, questões, né? E quando formos argumentar, com argumentos que aprendemos na literatura espírita. Por isso que todo espírita tem que, em primeiro lugar, estudar. E estudar é mais do que ler. Lemos o livro uma vez para conhecer, depois nos debruçamos em cada parágrafo e vamos conversando com ele, formando um grupo de estudos. E lembrando sempre que o Espiritismo não tem respostas fechadas. É isso ou é aquilo. Aliás, as pessoas vêm conversar com a gente perguntando isso, perguntando para aquilo. O que acontece com o suicídio? Onde que está meu parente que desencarnou? Você não tem como dar uma resposta fechada. Você abre um leque de possibilidades. Né? O Espiritismo fala de possibilidades, né? Amplia. Pode acontecer, mas muitas nós não temos certeza. Como essas que eu fiz agora. Não tem como ter certeza de nenhuma dessas perguntas que eu fiz. Né? Agora, algumas possibilidades, vamos levantar outras questões. É possível a comunicação de um morto, de um desencarnado? Como é que eu sei isso? Aí nós temos aí uma obra basilar de 165 anos, chamada O Livro dos Espíritos, que vai nos explicar e vai se estender, como eu disse, e numa segunda obra, né, O Livro dos Médiuns, quando eu acho muito interessante, eu sou fã de Kardec, né, a sua inteligência, ele abre o Livro dos Médiuns perguntando: há espíritos? Por que ele faz isso? Se eu não aceito a possibilidade da existência de espíritos, fecha o livro e vai ler outra coisa. Porque eu já vou ler não acreditando, então não vou entender nada. Então, primeira coisa que Kardec pergunta: você acredita na possibilidade da existência de espíritos na espiritualidade? Que ele continua vivo, que existe? Sim. Então, vamos ler o livro para saber onde eles estão, como eles se comunicam, como que isso se dá. Aí você começa a adentrar no livro e aprender tanto. O Espiritismo ensina tanto, né? Uma outra pergunta: é possível conectar-se com o espírito conhecido, por exemplo, aí no nosso caso, Augusto dos Anjos, né, que Chico, né, já tinha familiaridade com ele? Aí nós vamos ler, eu sugiro aqui, duas obras. Uma, O Céu e o Inferno, um livro que às vezes o espírita esquece que faz parte das obras básicas. E a Revista Espírita, né, os 12, né? 12 anos Kardec ele escreveu, né? Tem todos os meses lá, na nossa casa também nós estamos fazendo um trabalho, né? A cada mês lendo, né? A cada mês lendo um mês relativo a revistas, né? De 1859, já estamos em 1858, estamos na 1859, né? Agora em agosto, vamos ler a de agosto de 1859, para estimular as pessoas a lerem a Revista Espírita. E tanto em Revista Espírita quanto em Céu e Inferno, Kardec evocava os espíritos pelo nome, né? Alguém que tinha desencarnado, ou conhecido de alguém, ou alguém da próprio grupo que desencarnava, porque ele estava fazendo uma pesquisa, e nela ele tinha as perguntas a fazer doutrinárias, né? O que Kardec perguntava? Como é que foi a sua desencarnação? Né? Como aqui o Augusto dos Anjos está falando do enterro. Onde você se encontra, o que você encontrou, né? Então, isso tudo contribuiu para esse arcabouço espírita que hoje precisamos, no mínimo, estudar, já que a pesquisa já está feita, mas continuar também. Tá? Outra pergunta: Chico Xavier, como médium, estava em condições de receber esse espírito Augusto dos Anjos? Não só pela sua vida, né? Ele estava sempre preparado, porque era uma pessoa íntegra, né? Era um homem de bem, né? Esse homem de bem que queremos ser,
está aí representado na figura de Chico Xavier. Mas ele já tinha uma familiaridade, né, com Augusto dos Anjos, porque no livro Parnaso de Além-Túmulo, né, o seu primeiro livro de 1932, né, fazendo 90 anos, fez 90 anos agora em julho, né, nesse livro o Chico psicografou 31 poemas de Augusto dos Anjos. Então já eram ali amigos, já tinham afinidades fluídicas, porque isso precisa acontecer. O próprio André Luiz, né, precisou ficar 2 anos acompanhando Chico Xavier para depois começar a escrever, para a gente ver que não é tão simples assim. Né? Quando o Chico abaixava a cabeça e escrevia, não basta isso. Né? Tem gente que fica imitando, né? Esperando ali acontecer um milagre. Tem toda uma preparação, tem todo um estudo, tem toda uma preparação da espiritualidade. Uma outra pergunta: o local era apropriado? Tinham 100 pessoas ali. E aí aprendemos com Kardec, né, que o local apropriado é um centro espírita. Estávamos dentro de um centro espírita, né, com certeza ali a espiritualidade presente, né, foi feita a oração e pedido, né, todo o silêncio necessário, né, e as vibrações necessárias para que a comunicação pudesse acontecer. Uma outra pergunta: tem algo de doutrinário nessa mensagem? Isso aí também precisamos perguntar para o texto quando recebemos uma mensagem. Sim, né? Podemos apontar ali, tem algumas questões que têm a ver com a doutrina espírita, e isso que nos interessa. Né? E eu faço mais uma última pergunta, né, que me intriga muito. Essa mensagem é suficiente para convencer o incrédulo? Na minha opinião, não. Porque nós temos, como eu falei, o livre-arbítrio. E quando a pessoa não quer, nem Jesus consegue. Por isso é demorado. Né? Depende de cada eu querer acreditar, seguir. Né? Então, vamos pegando aqui no texto como é que Ramiro Gama começa a contar essa história. Que Chico, né, que trabalhava como funcionário público, estava ali em Leopoldina em viagem de trabalho. Eu já vi, isso aí para mostrar, né, que Chico Xavier tinha uma vida normal, como todo mundo. Já teve, né, pessoas que se expressaram da seguinte maneira: mas o Chico vivia só para o espiritismo, né, como se fosse fácil. Porque conheceram o Chico numa fase mais adiantada, onde ele já estava aposentado. Né? Mas se a gente for ver a história dele, ele trabalhou por mais de 30 anos, né, o dia inteiro. Aliás, ele começou muito cedo, né, antes de ser admitido lá na Fazenda Modelo, né, desde muito novo, com 12 anos, já estava trabalhando lá numa venda, né, trabalhando, né, para auxiliar a família. Então, ele trabalhava o dia inteiro, né, e não faltou nenhum dia, e à noite, nas suas folgas, no seu horário de almoço, no horário de lanche, ele ia trabalhar para o espiritismo. Tanto é que Paulo Estevam foi escrito, né, nesses momentos ali de que ele deveria estar lanchando, descansando, ele estava escrevendo, ficava depois da hora. Então, não há desculpa, né? Às vezes a gente tem aquela desculpa: mas eu trabalhei o dia inteiro, hoje eu não vou ao centro, porque eu estou cansado. Volte a Chico Xavier, leia a sua história. Né? Um homem que não descansou porque sabia do seu compromisso. Né? E uma outra lição também: ele foi à cidade, outra cidade, a trabalho, mas aproveitava a noite para conhecer os centros espíritas. Uma lição para nós, né? Quando viajamos, né? Não tem um tempinho para ver se naquela cidade tem um centro espírita, para ir até lá, conhecer os irmãos, ver como que é o trabalho, aprender muitas vezes com ele. Eu, quando entro numa cidade, né, principalmente aqui em Minas, né, a primeira coisa que eu vejo é uma igreja grande, católica, né, que é a tradição aqui, algumas evangélicas, muitas Assembleias de Deus, né, que estão em vários bairros, e fico procurando uma plaquinha: Centro Espírita, onde que está esse Centro Espírita? Né? E é nosso compromisso, né, formar casas espíritas, porque é o espírita que tem que fazer isso. Então, se nosso compromisso é divulgar a doutrina, a melhor forma é criar um ambiente onde a gente vai estudar. Né? E não é difícil. Né? Você
encontrar 4 pessoas que queiram aprender o Espiritismo, faz numa garagem, faz num fundo, lá numa casa de fundo, né? E começa a estudar. 4 pessoas já é o suficiente para começar. E leia, né, o livro dos Espíritos, o Evangelho, estuda 2, 3 anos. E outras pessoas vão chegando. Chega um momento que já se pode abrir com a placa Centro Espírita. Assim começa um centro espírita que eu posso começar, você pode começar, e devemos, porque aí eu gostaria de ver, né, talvez, não sei se nessa encarnação, cada cidade tendo pelo menos um centro espírita. Não sei aí quanto a estado de São Paulo, mas aqui em Minas ainda tem muita cidade que não tem, né? E as pessoas têm medo até de se expor, que são espíritas. Elas vêm de outra cidade aqui para a nossa frequentar, né? E lá na cidade dela ninguém pode saber, né? Como é que pode, né? E uma outra questão que eu faço em relação a esse texto, a esse episódio, que fala que houve um comentário de alguém, só isso. Como é que foi esse comentário? A pessoa, a gente não fala se é homem, se é mulher, né? O que é? Ela comentou com alguém do lado, ela levantou de forma desafiadora, perguntando para o Chico, ela só pensou e Chico captou o pensamento dela? Não é? Então, são fatos, né, relatados, mas que nós podemos desdobrar em tantas outras questões e fazer desse texto um estudo na casa, né, porque o que Chico nos deixou, mesmo os poemas, né, do Parnaso, não são só para ler, né, as mensagens, né, como aquelas mensagens do Fonte Viva, para a gente achar bonito. É para se debruçar, estudar, ampliar, desdobrar, né, cada linha daquela em conhecimentos novos. Então, vamos ver alguns trechos que eu retirei do poema, quando ele diz assim: em triste solilóquio é um monólogo, né, quando a gente começa a falar sozinho, no trajeto, espantado, fitando as mãos de cera, né, deitadinha ali, olhando sua mão branca, rememorava o tempo que perdera desde as primárias convulsões do feto. Vamos pensar sobre essa passagem, porque um dia todos nós vamos fazer esse trajeto, nós que ainda estamos aqui, né? Que nós costumamos ir em algum enterro, né? Ir a pé, em pé e voltar em pé. Um dia nós vamos deitadinho, né? Nós vamos ser protagonistas do enterro, até a sepultura. Aí eu fico pensando, o que será que vai passar na nossa mente neste dia? Eu faço alguma ideia, né? Falando, nossa, chegou a hora, acabou o meu tempo. E eu já passei por algo semelhante, né? Quando meu pai estava no hospital em fase terminal, eu olhei e falei, nossa, já chegou a vez dele embarcar. Então já dá um baque, né, quando alguém muito próximo está indo. E nós estamos nos preparando para isso? Porque nesse momento, né, vamos pensar, né, o tempo, o que eu fiz com todo o tempo que eu tive nesse corpo de carne? 80, 90, 100 anos, não sei, 50. Tem algum saldo positivo? Né? Quanto tempo estamos perdendo e não estamos ainda começando a praticar o bem? E esse praticar o bem, as pessoas ficam perguntando, né? Qual será a minha missão? Qual será a minha programação? Essa semana alguém me procurou, né, na Casa Espírita, falando, né? Se eu não sei qual é a minha programação, como é que eu vou executá-la? Né? Aí eu respondia para ele assim, você já está nela. Porque a nossa programação já está conosco. Né? Tudo nós atraímos. Nada é por acaso, as pessoas que estão no nosso relacionamento, o trabalho, a moradia, até os vizinhos. Então já estamos onde devemos estar. Agora já estamos fazendo o que devemos fazer, o que descemos aqui para fazer.
né? E se tem alguma dúvida, tem Chico Xavier, tem Jesus. Vamos procurar os que conseguiram. Tem Bezerra de Menezes, tem Caibar Schutter, tantos que conseguiram. Como é que eles conseguiram? Né? Vamos ler. É por isso que é bom ler biografias, né? E quando nós começamos a falar, né, nesse pós-morte, né, nesse fim da existência física e o lado de lá, eu me lembro de uma parábola que eu gosto muito, embora nem todos, né, falem muito sobre ela, até foi nome de uma novela, né? É a parábola do rico e do Lázaro, né? Porque nessa parábola nós temos lá o rico vivendo, né, feliz, no bem-estar, né, que todos os prazeres da terra concedem àqueles que podem pagar para alimentar os 5 sentidos, as sensações. E à sua porta, um mendigo que vivia das suas sobras, com corpo chagásico, sendo, né, envolvido por cachorros que lambiam suas feridas, essa história que está em Lucas, né? E um dia, os dois desencarnam. E quando o rico olha para cima na parábola, ele vê Lázaro, que é o nome desse mendigo, ao lado do pai Abraão, né? Uma parábola contada para os judeus. E o rico está ali, né? Entre as labaredas, né? Queimando. E ele pede, pai Abraão, pede para Lázaro vir aqui, né? Molhar o seu dedo na água, passar na minha boca, que eu estou morrendo de sede. O pai Abraão fala, isso não é possível, entre, né, nós e você há um abismo. Ah, pai Abraão, então pede para um anjo, né, para alguém ir lá na terra, que eu tenho mais 5 irmãos, para que eles não venham passar por isso que eu estou passando. E pai Abraão responde, não adianta, eles têm os Moisés e os profetas. E mesmo, né, que um morto vá até lá, eles não vão acreditar. É linda essa parábola, né? Porque tem muito a ver com a gente. Né? Nós sabemos a diferença de vibrações onde os espíritos ficam do outro lado de acordo com o seu comportamento aqui na Terra. E esse voltar, né, Abraão aí na história, não falou que é impossível, que é proibido. Só falou que não adiantaria. Porque, né, se eles leem lá a Torá, né, os livros lá da Torá, os mandamentos de Moisés, né, e os profetas, o que os profetas falaram em nome de Yahvé, né, como médiuns que eram, e continuam com aquele comportamento materialista, né, dos prazeres, da matéria, você vai ver o espírito e não vai acreditar como muita gente não acredita. Né? E aí isso tem a ver com o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? É um capítulo grande, né, para a gente poder estudar. E nesse capítulo, o Espírito Protetor tem uma mensagem que, quando eu li, eu fiquei envergonhado. Vou até repeti-la aqui. Ó. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Pensa. Então, o espírito, né, superior está olhando o nosso comportamento, né, ao nosso lado, que é uma nuvem de testemunhas nos observando, e vendo quanto tempo estamos despendendo para as coisas da matéria, né? Trabalhar para ganhar dinheiro, comprar isso, comprar aquilo, comer isso, comer aquilo, vestir. E o espiritual, né? Esse apego aos bens materiais, né? Dá a impressão que banalizamos a morte, ridicularizamos a morte, como se ela não fosse acontecer. Ou que fôssemos depositários dos bens terrenos eternamente.
né? As pessoas não querem falar sobre a morte. Quando começamos a falar, que o espírita fala, explica, faz palestra, a pessoa não quer ouvir falar, parece que eles falam assim, está agorando, está me gorando. Né? E, na verdade, precisamos nos preparar porque é a única certeza da vida. Mas não, achamos que ela não vai acontecer com a gente. Aí vem a pandemia. E a pandemia, né, ceifando vidas, muitos próximos a nós, aí dá aquele desespero, né? Nossa, quanta gente morrendo. Mas todo dia tem muita gente morrendo. É que como não é familiar, não dói. Né? Mas vai chegar a nossa vez. Né? Começamos a pensar na morte quando estamos mais idosos ou doentes, quando a morte está próxima. Mas quem nos garante que ela não esteja próxima, não seja amanhã? E se for amanhã, como é que eu vou viver o dia de hoje, meu último dia, para ter um saldo positivo do outro lado? Né? Então, é um capítulo para estudarmos e pensarmos o quanto eu estou servindo a Mamon, que é o Deus das riquezas, da matéria, que atende aos 5 sentidos, e o quanto eu estou me dedicando às coisas espirituais em cada dia. E não precisa muito. Né? Esse nosso encontro aqui é uma dedicação às questões espirituais, porque estamos falando de um ser espiritualizado que nos deixou uma lição. Estamos falando sobre espiritismo, que é o que gostamos e precisamos aprender. Uma oração que fazemos, quantas vezes você faz oração no seu dia? E o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar aconteceu uma coisa lamentável. Porque no livro Conduta Espírita, né, psicografado por Valdo Vieira, ditado por André Luiz, quando fala do Evangelho, começa assim: ao menos uma vez por semana, ou no mínimo uma vez por semana, realizar o Evangelho no lar. Mais ou menos isso. Parece que se tirou o no mínimo, né, e ficou assim, fazer o Evangelho no lar uma vez por semana. Isso aí pegou. Mas, na verdade, o Espírito quer dizer, para quem não faz, faça pelo menos uma vez. Mas o ideal é fazer todo dia. 15 minutinhos, reúne a família antes de dormir ou acordar, na hora do almoço, faz uma oração em conjunto, isso aí faz uma diferença no lar, e isso é atender a questão espiritual. Não estamos pedindo muito mais que isso. Né? No centro espírita, o mínimo que um espírita deve fazer é frequentar a casa que ele participa. Né? Ir em todas as reuniões possível. Isso não é fanatismo, isso é compromisso. Isso faz parte da nossa programação, nos tornamos espírita. Vamos prestigiar, porque se o espírita não vai na casa que ele frequenta, quem é que vai? É o evangélico, é o católico? Aí passam as pessoas, vê aquela casa vazia, falam, nossa, isso aí não deve ser bom, não tem ninguém. Então, se a gente vai, né, e o outro também vai, você leva um amigo, você leva um parente, você leva a família, né, todos ali se confraternizando, você está no céu. E além de frequentar, né, perguntar para algum diretor da casa, escuta, no que eu posso trabalhar aqui? Né? No que você pode me aproveitar, porque nós não temos um corpo sacerdotal, né? Nós temos que trabalhar pela doutrina. E a questão material também, né? Nós sustentamos a casa que frequentamos, e às vezes até isso é difícil. Né? Então, isso tudo prepara para a morte, e não títulos. Né? E o poema vai continuar no outro trecho lá dizendo, é um questionamento que Augusto dos Anjos faz. Por que morrer amando e haver descrido do eterno sol do qual viver em fuga? Né? Que amor é esse que, ao mesmo tempo, Jesus, que é a luz do mundo, o sol da vida, eu escondi dele a vida inteira. Preferi as sombras, as tocas, né? Ali, para essa luz não me encontrar, porque ela vai me desnudar e vai mostrar para mim mesmo quem eu sou. Estamos correndo muitas vezes de Jesus para não ouvir, né? Às vezes eu brinco, né? Parece que Jesus fala umas coisas desagradáveis, né? Ame o inimigo, né? Perdoe o inimigo, reconcilia com o inimigo. A gente não quer ouvir isso. Perdoa 70 vezes 7, né? Caminhe, né? 2.000 léguas com ele. A gente não quer ouvir isso. Então a gente corre, foge, porque aí fala, não, eu ouvi, então não sou obrigado a fazer. Né? A mesma coisa do espiritismo.
É muito mais fácil não acreditar em reencarnação, né? Não acreditar que a vida continua, que pode haver essa comunicação, né? Que tem espíritos ao meu lado, me observando o tempo inteiro, para não ter que mudar a conduta. E pensar em reencarnação numa outra vida, eu posso vir numa outra condição social inferior a essa, né? Nascer em outro país, por exemplo, num corpo de mulher, onde a mulher ainda é oprimida, humilhada, sem voz. Será que eu estou preparado para isso? É melhor não acreditar, que é o que muita gente faz. Não, eu não acredito. Você acredita em quê, então? Não tem resposta, né? Então, quando a gente fala do espírita, tem que pensar que é ser espírita. Aí eu gosto muito do conceito que Kardec dá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né? Sede perfeito. O verdadeiro espírita é aquele que se observa a sua transformação moral. Que não é fácil, sabemos disso, mas é preciso começar. Por isso que eu digo, quanto mais a pessoa for ao centro espírita, naquela uma horinha que ela passar ali, ela vai falar de Jesus, ela vai falar de reforma íntima, ela vai falar de coisas boas. Naquele momento eu estou me alimentando a alma. Então, quanto mais eu for, mais força eu estou ganhando para que eu tenha força no dia a dia para mudar. É preciso mudar? Sim. E Kardec continua dizendo, e é aquele, né, que se esforça para domar as suas más paixões que trazemos de outras vidas. E eu gosto quando ele usa o termo domar, né, que é fazer força. Quando você vai domar um cavalo bravo, né, você tem que puxar, senão ele sai disparado. Então, quando eu tiver uma atitude, eu tenho que puxar o meu orgulho que ele vai querer sair. Né? Num pensamento, o egoísmo pula na frente, puxa o egoísmo, puxa a vaidade, que eles vão querer pular, saindo disparado. Esse é o domar a cada dia, a cada instante. Né? E Kardec, né? Kardec deixou tudo pronto. Nesse mesmo capítulo, ainda vai falar, né, alguns itens do homem de bem. A gente deve anotar, pregar no espelho do banheiro, todo dia em jejum, dar uma lida, e ver aonde que eu já estou me aproximando de um homem de bem, e o quanto ainda falta para alguns itens aqui, né? Porque ser espírita no centro espírita é muito fácil, né? Todo mundo lá dentro é irmão, é irmã, mas saiu não é nem primo, né? A gente não tem o mesmo olhar fora da casa. Ser espírita é o tempo inteiro, como Chico Xavier, como Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutter, Anália Franco, e tantos que a gente tem que ler a história para nos impregnarmos da história dele, para fazer alguma coisa semelhante. E o Espírito Pascal, no capítulo 16, também vai nos dar uma mensagem dizendo: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, só é meu, eu gosto muito de usar esse meu, né? O que é meu nesse mundo? Só é meu aquilo que eu consigo levar depois de morto. Por isso que as pessoas brincam, né? Caixão não tem gaveta. Né? E outra coisa que ele fala, daquilo que nós encontramos ao chegar, né? E vamos deixar aqui quando formos, é o que nós podemos gozar, usufruir, enquanto estivermos aqui nesse intervalo do berço ao túmulo. E podemos fazer uma comparação aqui de brincadeira, uma analogia. Nós ganhamos 5 dias de hospedagem no hotel, né? 5 estrelas, para a gente poder usufruir do hotel, né? Da comida, daquela cama macia, da piscina, uma beleza. Tem tudo esse hotel. Passados 5 dias, chega o gerente e fala, ó, acabou sua hospedagem, vai arrumar sua malinha, entra lá no seu veículo e uma boa viagem. E tem aqueles que falam, não, me dá mais 2 dias, mais o final de semana. Não, vem outro hóspede, aí ocupar o seu lugar, você precisa sair. Esse é o nosso hotel, né? Não de 5, mas de milhões, olha para cima à noite, milhões de estrelas esse hotel, com todos os recursos para usufruirmos e não possuirmos. Quando precisar,
acabou a hospedagem, quando não o gerente, o nosso mentor chegar, oi, está na hora de voltar para a nossa casinha. E aí, qual vai ser a nossa reação? Vamos fazer birra? Não, não quero. E ele, né, os espíritos vão nos auxiliar, né, nos lembrar quais são, né, os valores que realmente podemos conquistar e possuir para levar. O primeiro deles, a inteligência. Né? A inteligência é própria do espírito, é atributo do espírito, né? Nós aprendemos isso no livro dos Espíritos, e que vai continuar com o espírito eternamente. Mas nós podemos aprimorá-la. Qual a melhor forma de aprimorar a inteligência? Problema. Né? Toda vez que temos um problema, temos que pensar numa solução, e nisso nós estamos trabalhando a inteligência para encontrar a resposta. Só que não podemos ficar pensando no problema, mas sim na solução. Um outro valor, conhecimento. Daí, né, que a espiritualidade nos fala para estudar, ler. Tem pessoas aí que estão com mais de 90 anos se formando numa faculdade, realizando um sonho. Aí uma outra pergunta, mas você com essa idade acha que vai trabalhar quanto tempo? E a pessoa pode dizer, não, isso aí, não estou preocupado com isso, estou preocupado no que eu conheci. Que aí na outra existência eu posso fazer a mesma faculdade, mas os conhecimentos vêm mais claros, está no inconsciente, está no perispírito. Né? Qualidades morais. Como é que eu vou ser lembrado depois que eu me for? De qualidades morais, como o Chico está sendo lembrado, né? Livros e livros escrevendo sobre as suas qualidades morais. Quem foi escrever o nosso livro? Na família, os amigos, vão dizer o quê de nós? E os sentimentos, né? Pensamentos e sentimentos, atributos do espírito. Se eu morrer com mágoa de alguém, eu vou levar essa mágoa. Se eu morrer com raiva de alguém, eu vou fazer curso de obsessor do outro lado. Cuidado, obsessor eu posso me tornar um quando eu quiser fazer justiça e, na verdade, estou me vingando. Né? Existe um termo latino, né? Carpe diem, que diz, né, aproveitar o dia, curtir a vida, aproveitar a vida. Só que é levado para o lado material, né? Ter todos os prazeres. Vamos perguntar, então, a alguns que realmente conseguiram aproveitar a vida. Um Francisco Cândido Xavier, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, né? Um Albert Schweitzer, e tantos, né, que aproveitaram a vida, né, e agora os seus títulos, que muitos não receberam aqui, estão do outro lado. É para esses que a gente tem que perguntar o que é aproveitar a vida. Então, o Espiritismo, sempre lembrando, né, que é filosofia, e filosofia é para questionar o que eu sou, né, por que eu existo, para quê, até quando. E a doutrina tem todas essas respostas quando nós estudamos, desde que nós possamos nos aprofundar nela. Né? E se a gente não tiver, né, segurança nisso diariamente, nós vamos entrar nesse redemoinho que está acontecendo, nessa obsessão coletiva que Manuel Filomeno de Miranda tem trazido nos seus livros, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, e vamos para o fundo. É preciso crer. Né? E, já terminando, nós temos algumas frases, né, interessantes que ele falou aqui de esperança, e também a questão doutrinária. E tomei nova forma de existência sob a fisiologia do fantasma. Né? Existe uma forma para o espírito, onde aprendi, no derradeiro sonho, que o mistério da vida continua. Outra coisa que o Espiritismo comprova, que a vida continua e como. Né? Que muitas religiões falam da eternidade, da vida eterna, mas não explica como, o Espiritismo explica. E ele ainda diz, encontrei a mim mesmo, em novo dia, pelas revelações da luz da morte. Então, além do Espiritismo nos comprovar que a morte não existe, ainda diz que vamos encontrar do outro lado conosco. Nós vamos dar de cara com a gente, mas o eu verdadeiro,
sem egos, sem máscaras, sem teatro social, né? Esse eu, que às vezes eu corri de mim a vida inteira, ele está me esperando do outro lado, né? E vai me acompanhar para sempre, porque a vida continua, somos infinitos. Né? Agora, aquele que não acredita em nada, nada vai encontrar. Então, como me preparar para essa vida eterna? Lembrando, o mundo não é só aqui, a vida não é só isso. E o espírita precisa ter um outro olhar sobre a vida e sobre a morte, diferente dos não espíritas, no dia a dia. Senão, para que ser espírita? Então, olhar tudo com os olhos do espírito. Né? O que eu sou? Eu sou um ser inteligente, né? Criado por um Deus amor, então ele não castiga, para povoar o universo. Olha que resposta interessantíssima que os espíritos deram. E estou evoluindo a partir do momento e que vem, né, que eu vou estudando, vou me conhecendo. Então, vamos ler, vamos estudar, principalmente o Evangelho. Né? Eu não consigo entender um cristão que nunca leu a Bíblia, porque ali no Novo Testamento, né, na segunda revelação, tem a história de Jesus. Se eu sou cristão, sigo Jesus e não leio a história de Jesus, que Jesus que eu estou seguindo? Jesus pela boca do outro, que está contando o Jesus que ele entendeu. E mesmo espírita, né? O espírita precisa ler a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, para entender os próprios livros de Emmanuel, que fala, né, sobre os versículos da Bíblia, mas se eu não conheço o contexto, a origem, não vou entender direito. Né? E aí, lembrando Alcione, né, aquela personagem do livro Renúncia, o Evangelho é para ser lido, estudado, meditado, assimilado para um dia ser vivenciado. Mas para isso, eu tenho que fazer algumas perguntas para mim. Eu acredito, eu quero, vou aproveitar essa alternativa. E termino falando sobre o amor. Sem ele, tudo isso que eu falei aqui não serve para nada. Sem ele, a vida não tem sentido. Sem ele, não estaríamos aqui unidos pelas ondas, né, da internet. Em nome dele, do amor, em nome do Espiritismo, em nome de Jesus. Então, agradeço pela oportunidade da reflexão, onde quem fala precisa ser o primeiro a pensar em mudar. Então, agradeço o convite feito pelo Davi e um abraço para todos, né, do Centro Espírita, todos que estão nos ouvindo. Muito bom. E antes de nós aí partirmos para o final, eu queria que você falasse um pouquinho aí dos trabalhos online que vocês estão fazendo. Alguns aí você já me contou, para que as pessoas aí possam conhecer e também visitar. Nós temos uma página, né, no YouTube, é só colocar Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, né, deve estar aí embaixo, né, nos comentários, e lá nós temos estudos, né, palestras sobre o Evangelho na segunda-feira, com transmissão simultânea, já voltamos presencialmente, e na quarta-feira nós temos um encontro que nós chamamos de Reforma Íntima, onde cada quarta nós trabalhamos, né, um defeito para ver como é que ele está em nós, uma qualidade para ver o quanto que ainda precisamos, né, melhorar. Temos a evangelização infantil online, e esse trabalho que nós começamos também está lá no canal, que é cada mês, cada último sábado, era o último sábado, agora é o último domingo do mês, nós lermos uma revista equivalente às primeiras. Então, nós começamos no ano passado, né, e agora esse mês, por exemplo, agosto, né, de 2022, nós vamos ler a revista de agosto de 1859. E vamos assim o ano inteiro e vamos fazer isso até acabar os 12, né, as 12 revistas de Kardec. É uma forma de estimular as pessoas a lerem a revista, a conhecerem, pelo menos, que é riquíssimo, né? Os artigos que lá tem, a pesquisa que continuou. Né? No sábado também temos a prosa com o Chico, né? Que tem lá uma historieta contada, convidando as pessoas, né? Já aproveito e já te convido também para participar, te mando lá no WhatsApp, vai ser um prazer.
né? E nós temos algumas vibrações que fazemos, né, para as pessoas com Covid, começamos já desde o início da pandemia, né? E temos também no nosso canal um curso básico de Espiritismo, são 18 aulas, estão lá, de 15 minutos, sobre assuntos básicos para o iniciante, né? Então, isso eu recomendo a pessoa, né, para assistir um por dia, são 15 minutinhos só, que nós começamos, né, o básico, por isso chama curso básico de Espiritismo, para aquelas pessoas que estão iniciando, né, a gente fala para ler os livros, ele nem tem tempo, não tem o hábito, ali já tem tudo prontinho, né? E nós vamos ter agora, dia 21 desse mês, o CONICE, que é o Congresso de Iniciação Espírita, né, daqui, né, do sul de Minas, já é o nono, onde as pessoas apresentam artigos, relatos de casos, resenha de livros, que a nossa proposta é que nós falamos muito para o espírita ler, mas além de ler, ele precisa começar a produzir, a escrever, e contar o que ele está fazendo na sua casa, porque tem muitos trabalhos interessantes aí, mas agora com essas lives até estão aparecendo, né? Palestrantes, trabalhos que acontecem, então ali as pessoas apresentam um relato de caso, né, da sua casa, e para que as outras copiem, né? Não tem essa coisa de plágio no espiritismo, ao contrário, a gente quer que propague o trabalho no bem, né? Inclusive, nós fizemos um trabalho de pesquisa sobre a questão do evangelho no lar, né? Como é que as pessoas fazem, se fazem, e ali nós temos todo, né, dados científicos, né, que livros usam, quantas pessoas, foi bastante interessante. Fizemos aqui na região, né, e agora foi feito no estado, pela UEM, União Espírita Mineira, e está sendo levado para o CFN para fazer em nível nacional. Então, olha quantos trabalhos nós podemos fazer, é só começar. Que dia vai ser esse encontro? Dia e horário? Dia 21 de agosto. Depois eu te mando o cartaz, né? Para divulgar, se você quiser retransmitir também, como você fez aquele outro. E só repetindo o endereço do YouTube? Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, no YouTube. De Lá tem Itajubá, Minas todas Gerais. as palestras, os Muito vídeos. bem. Então, nós aí terminamos mais uma vez aí o nosso encontro, sempre uma noite muito agradável, quando nós falamos do nosso querido Chico, e eu sempre costumo dizer nas quartas-feiras que cada convidado ou convidada traz aí uma particularidade íntima a respeito da lição que abordou. E hoje nós vimos aí o Carlos nos dando aí um leve puxão de orelha com relação às nossas obrigações com a doutrina, com a casa espírita, nós que, de uma certa forma, aí, assumimos este compromisso na divulgação da doutrina, de manter a casa espírita na sua atividade, a casa precisa de nós. É claro que nós vivemos aí em casas, nós aqui temos, a nossa casa vai agora em setembro fazer 108 anos. E a casa viveu e vive esses 108 anos. Nós vamos desencarnar e a casa vai continuar, alguém vai tocar, né? Alguém que a espiritualidade achar por bem vai colocar ali para tocar. Se tiver na programação. Mas enquanto nós estamos lá, a responsabilidade é nossa. E o pouquinho que a gente faz, e o Carlos tocou em assuntos muito delicados, mas que são comuns de muitas casas espíritas. Eu me lembro, eu sempre costumo brincar, eu lembro do Richard Simonetti, lá de Bauru, e o Simonetti tinha lá uma brincadeira que ele dizia assim, que a casa espírita funciona da seguinte forma: 500 pessoas carregam o banquinho e 5 pessoas carregam o piano. E é bem assim. Pior que é em todo lugar, né? Pensei que fosse só aqui em Minas. Não. Nós que saímos aí para fazer palestras, encontros, a gente percebe a dificuldade das casas em manter seus trabalhadores, em ter aquela comunhão fraterna de todos
estarem envolvidos no mesmo objetivo. São raros os locais que a gente tem a possibilidade de ir e você perceber, sentir, ver, ouvir que todos estão juntos no mesmo objetivo. Mas eu acredito que com o amparo da espiritualidade, nós ainda vamos chegar nesse ponto ainda. Eu atribuo, Davi, ao fato de muitos virem, né, egressos de outras religiões, em especial católica, onde tem um corpo sacerdotal, né, que é a profissão deles fazer tudo. E a gente entra no centro e fica esperando que alguém faça, porque a gente não está acostumado a ser protagonista. E no centro não tem, né, o corpo sacerdotal não tem dono, todos somos donos do centro, todos somos responsáveis pela casa. E essa autonomia, a gente não é preparado para ela. Mas como o Carlos é uma pessoa que estuda bastante, é uma pessoa conhecedora, agora ele está aposentado, então deixa ele toca lá. Deixa ele trabalhar, né? Vamos fazendo o que dá. Tudo isso que a gente está conversando não é, em hipótese alguma, uma crítica, é um alerta, né? Um alerta de tudo aquilo que nós vivemos. E eu tenho um irmão que, de vez em quando, dependendo do momento que ele está vivendo, uma hora ele é católico, outra hora ele é batista, outra hora ele é espírita. E ele diz, olha, na igreja batista é a mesma coisa, no catolicismo lá na igreja é a mesma coisa. Então a gente vê que é do ser humano mesmo. Eu acredito que está muito atrelado a esse momento que nós estamos vivendo aí de mudanças mesmo. Então, tudo vai passar e tudo vai melhorar com certeza. Ainda bem que tem reencarnação. É verdade. Nessa hora ajuda. Então, queridos amigos, nós vamos aí nos despedindo, agradecendo a todos vocês pela oportunidade, lembrando que amanhã é o dia do nosso tradicional webinário espírita, às 19h45, ao vivo. Amanhã estaremos recebendo o nosso companheiro Marcelo Turra, que é do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e ele vai estar nos abordando o tema reflexão sobre a obsessão. Então, amanhã, às 19h45. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam aqui pelo YouTube, pelo Facebook, a você que está nos ouvindo aí nas ondas do rádio. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso. Ao querido Carlos, me sinto muito honrado em poder conhecê-lo, como eu brinco sempre, quase que pessoalmente, ainda não pessoalmente, mas quase. Que você também tenha um bom descanso e que Jesus abençoe aí o seu lar, a sua família. Vou passar a palavra a você para as suas despedidas e, é claro, pedir a você que nos faça a prece de encerramento. Só tenho a agradecer, né, também, um prazer conhecê-lo pelas ondas, né, da internet, conheci bastante gente, né, virtualmente, logo estaremos nos abraçando em algum encontro. Agradecer a todos, né, que nos assistiram e que possa ter feito pensar, né? Como eu disse, não estou aqui como dono da verdade, nem como exemplo de nada, mas é o que eu aprendo no Espiritismo, né, nesses anos todos, e sempre lembrando o nosso compromisso, né? Não estamos espíritas por acaso, né? Faz parte da nossa programação e não podemos deixar passar essa oportunidade de novo. Então, vamos conhecer Jesus através do Espiritismo e imitá-lo. O que Jesus mais fez foi servir. Então, vamos servir a causa, servir a casa, servir ao outro. Isso que é amar. Já podemos fazer a prece? Então, vamos pensar nesse Jesus que não para de pensar em nós, que tem tanta esperança, certeza que vamos chegar até Ele, porque essa caminhada já começou. Dessa vez, queremos encontrá-lo, como Saulo pôde encontrá-lo no caminho de Damasco, num deserto de um sol causticante, em que cegou-se para as coisas materiais, e a partir daí
se tornou um homem espiritual, onde seus pés levaram para todas as regiões, isso da sua voz, da sua boca, só saía palavras edificantes. Que seja essa a nossa meta, que estamos todos caminhando para ela, para encontrar no fim da estrada esse Jesus sorrindo, com os braços abertos, na certeza da nossa vitória, e o nosso prêmio maior é o seu abraço. Seja conosco, Senhor, continue conosco, Senhor, para que continuemos com tantos outros vossos irmãos, caminhando de mãos dadas para ti. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos. Até amanhã, às 19h45. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um abraço a todos. Até mais. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier,
normalmente fé.